Olá, caros estudantes, nós iremos aqui resolver as questões referente ao caderno de atividades, né, do 7º ano. Então, o conteúdo é renascimentos. Então, vamos à resolução. Eu sou o professor Carlos, de História, e vamos iniciar, né, a resolução dessas atividades. Questão 1. Observe a linha do tempo, seguir e faça o que se pede. Aí nós temos aqui a linha do tempo, né, no qual registramos aqui 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 e 1800. Bom, item A. Marque na linha do tempo, marque na linha os anos de início e fim da Idade Moderna. Bom, nós sabemos que a história ela é dividida, a periodização histórica é dividida em quatro pontos, né, 4 pontos chaves. A gente tem a Idade Antiga, que foi de 4000 a.C. ao ano 473 d.C., que a gente chama de Antiguidade. O próximo período é a Idade Média, que vai de 476 até 1453, que é a Idade Média, né? O próximo período é a Idade Moderna, que é o que a questão aqui nos pede, né? Que vai de 1453, né? Esse período ocorre a queda do Império Romano do Oriente, né? A queda de Constantinopla. Com a queda de Constantinopla, abre-se a Idade Moderna e ela termina com a Revolução Francesa em 1789. Então a gente vai ter que marcar por aqui mais ou menos, tá? 1400, vai marcar um pouquinho à frente de 1400 e quase chegando ali a 1800. Esse período aí foi a Idade Moderna. Bom, então ressaltando aqui 1453 a 1789. Item B. Quais são os eventos ocorridos nesses períodos? Bom, já falei. 1453, a queda do Império Romano do Oriente, queda de Constantinopla, queda do Império Bizantino, e o próximo período, 1789, a Revolução Francesa. Vamos aqui à questão C. O que caracteriza o período de transição da Idade Moderna para... O que caracteriza o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna? Bom, principalmente aqui nós temos o período da Idade Média. Foi um período em que a Igreja Católica ela era a instituição muito importante, a instituição mais importante dentro desse período. Ela dominava os campos da política, do pensamento, né, da arte. Então ela estava em várias instâncias de poder dentro desse período. E o poder econômico, né, fora do eixo da igreja, era exercido por senhores feudais, né? Então eles detinham grandes partes de terras, o poder era descentralizado, não existia centralização política, ou seja, a figura de um rei que dominava todo o território. Então o território era descentralizado. Cada senhor feudal tinha um território e ele dominava de forma absoluta dentro de seus territórios. Então ele tinha moeda própria, leis próprias, exército próprio, né? Então existiam vários núcleos de poderes que estavam sob o domínio dos senhores feudais, né? Com a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, começa a ocorrer a formação dos estados nacionais modernos. Entram em declínio, né, os senhores feudais, e esses feudos começam a se unificar em torno de um só soberano, que é os monarcas absolutos, né? Então, e uma nova classe começa a surgir, que é a classe burguesa, porque até então as classes mais importantes na Idade Média eram o clero, né, membros da igreja, os senhores feudais, né, os senhores feudais e a nobreza, e por último os servos. Com a queda do feudalismo, com a queda da Idade Média, nós temos aí uma figura importante dos burgueses, dos comerciantes, que se tornam uma classe importante. E na Idade Moderna, a burguesia vai tentar, ela que já conseguiu, já tinha um domínio econômico forte, ela vai querer transpor essa força econômica, né, em arte. Então eles serão os grandes mecenas, juntamente com a igreja, vão tentar
conseguir a fama, conseguir importância e prestígio através da arte. Então, mais ou menos é a resposta do item C. Vamos à questão 2. O Renascimento situa-se historicamente na Idade Moderna. Item A. Explique, com suas palavras, o que foi o Renascimento e cite 2 características desse movimento. Bom, o Renascimento, como nós estudamos em sala de aula, né, o Renascimento foi um período em que ali de século XIV, século XV, século XVI, ou seja, período ali de 1300 a 1600, de 1300 a 1500 mais ou menos ali, né, na Itália, na Europa Ocidental, em que os pensadores e os intelectuais eles começaram a se voltar para o mundo grego e o mundo romano, né? Então a gente chama de Renascimento porque começou a se valorizar quais que eram as características do Renascimento, que ajuda a gente a entender. Por exemplo, era o humanismo, valorizava-se a razão, o conhecimento racional e não o conhecimento mítico ou religioso. O conhecimento mítico está ligado à ficção, à invenção, e o conhecimento religioso está ligado à igreja. Então não, eles valorizavam o conhecimento racional, o pensamento humano. Eles valorizavam também o antropocentrismo, né, que era o homem ser o centro de tudo, do pensamento, e não Deus, porque na Idade Média vigorava o teocentrismo, né, Deus como centro do pensamento, como centro de tudo. O Renascimento também valorizava bastante o otimismo, né? Como estava havendo um renascimento em várias instâncias. Esse renascimento ele foi urbano, então as pessoas deixaram os campos, né, deixaram os feudos para viverem nas cidades, formando grandes burgos, ou seja, grandes cidades, e a classe burguesa entrando em ascensão. Foi um renascimento cultural, foi um renascimento científico também, com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler. Foi um renascimento também artístico, foi em várias nuances esse renascimento. Então esse renascimento pregava valorizar a cultura greco-latina, né, porque era uma cultura mais voltada para o homem, né, voltada mais para o homem, para a ciência. Então o renascimento foi isso. Por isso que a gente chama de renascer, é o renascer da cultura greco-latina em um outro período, ou seja, no final ali da Idade Média, né, final da Idade Média e se estendendo ali no início da Idade Moderna. Vamos aqui à letra B. Retome a linha do tempo da atividade 1 e indique, usando um lápis de cor de sua escolha, o período temporal em que ocorreu o Renascimento, né? Então, o Renascimento ocorreu ali de 1300 até 1500 aqui, você entendeu? Na Europa Ocidental, ali na Itália, principalmente. Só que, é claro, o Renascimento ele continuou, ele se estendeu. Em algumas nações europeias ele chegou mais tarde. Por exemplo, nas regiões ali da Bélgica, na Holanda, Alemanha, ele se estendeu um pouco mais tarde. Mas o principal foco, né, o apogeu do Renascimento foi na Itália, ali de 1400 a 1500. Vamos então à próxima questão. Letra C. O termo renascimento indica o renascer, a retomada de algo. Para os renascentistas, o que renascia? Por que esse termo foi utilizado? Ele estaria correto? Bom, aí como eu falei anteriormente, o renascimento significa renascer. Renascer, né, de uma outra cultura que existia anteriormente, né, que foi bloqueada pela Igreja Católica, né, durante a Idade Média. Durante a Idade Média, todo o pensamento racional foi submetido ao pensamento religioso. Então, o Renascimento faz referência ao renascer da cultura greco-romana, que passou a resgatar, a partir do século XVI, né, a cultura greco-latina, né, a ideia do antropocentrismo, humanismo. Por isso, a Idade Média foi chamada pelos renascentistas de Idade das Trevas, né, a Idade das Trevas. E ela foi chamada de Idade das Pedras por Petrarca. Então, hoje a gente entende que essa ideia de a Idade Média ser a Idade das Trevas é uma ideia equivocada, porque a gente tenta categorizar um tipo de arte como bom e um tipo de arte como ruim. E durante a Idade Média houve
bastante vigor e houve bastante florescimento de uma arte, só que era uma arte, né, religiosa, era uma arte que buscava valorizar a religião, a Deus, em relação ao ser humano, né? É uma arte mais voltada para o campo do sagrado do que para o campo do humano. Isso não quer dizer que uma arte seja ruim ou outra não seja. Isso quer dizer que são artes diferentes e assim elas devem ser analisadas pelas suas diferenças. Vamos aqui à próxima questão. Questão aqui da página, para mim aqui da página 30. Vamos à questão 3. Leia o texto a seguir do historiador Peter Burke sobre o uso do termo renascimento exclusivamente para o movimento europeu. Vamos ao trecho. A Itália do século XVI teve o seu Rafael, mas o Japão do século XVIII teve o seu Hokusai. Maquiavel foi um poderoso e original pensador, mas também o foi o historiador Ibn Khaldun, que viveu no norte da África durante o século XIV. Bom, o texto aqui está falando aqui que o Renascimento ele não foi exclusivamente na Europa, né? Que citou dois exemplos aqui. O exemplo do Hokusai lá no Japão, que foi um pintor, um estilo gravurista importante, e o Khaldun, que foi um polimata, assim como Leonardo da Vinci. Ele era versado em várias artes, escreveu um livro sobre história universal e ele é tido como precursor, né, como pai de várias artes, como economia, demografia, geografia, história. Ele antecipou muitos conteúdos dessa área, então ele é considerado um precursor nesse sentido. Vamos aqui à questão. O que podemos concluir com base no texto de Peter Burke? Bom, podemos concluir que o Renascimento europeu ocidental não foi o único existente, e que é possível identificar diferentes renascimentos, né, cada um com suas características próprias, ocorrido em locais e recortes temporais distintos, como os casos do Japão e do norte da África. Assim, a ideia de renascimentos não engloba apenas o fato de terem existido várias vertentes do movimento renascentista europeu, literário, científico, entre outros, mas também o fato de que tal fenômeno ocorreu em outras sociedades. Então, basicamente é isso. A gente fala renascimentos justamente por conta disso. Esse renascer do ideal do antropocentrismo, o humanismo, não é algo exclusivo da Europa, né? Ocorreu em várias partes do mundo, em tempos diferentes, né? Em tempos diferentes que tinha esse ideal. Vamos aqui à questão 4. O Renascimento foi um período de intensa produção artística, inclusive de obras com temas religiosos, como podemos ver na imagem a seguir. Nós temos aqui a imagem, né, a criação do homem, né, de Michelangelo. Então vamos aqui, a imagem produzida por Michelangelo para a Capela Sistina no Vaticano foi feita sob encomenda pelo Papa Júlio II em 1508. O trabalho chegou a ser interrompido por um período por falta de recursos para o pagamento do artista. Com base nessas informações e nos seus estudos, responda qual o nome da obra retratada na imagem. Bom, pela descrição aqui da imagem, né, nós sabemos aqui que o título da imagem é A Criação do Homem, né, e texto de autoria de Michelangelo. Por que ela foi produzida? Item B, por que ela foi produzida? Né, para enfeitar a Capela Sistina, para enfeitar o teto da Capela Sistina ou para adornar o teto da Capela Sistina. Bom, item C. Quem eram os mecenas e qual era o papel deles no contexto do Renascimento Europeu? Os mecenas não eram ou membros do clero, da igreja, ou membros da burguesia, ou membros da nobreza também. Então, eles eram pessoas que tinham poder financeiro e que, por conta disso, né, tentavam, patrocinavam. Mecena é um patrocinador. Eles patrocinavam, eles pagavam para que artistas fizessem obras ou de cunho religioso ou de cunho humano para dar fama aos burgueses ou para dar uma ideia de religião para os membros da igreja. Tá? Então, eles eram mercadores bem-sucedidos, ou seja, burgueses, nobres ou religiosos,
que patrocinavam artistas, também encomendavam aos artistas a construção de pequenas capelas com esculturas e adornos para os futuros túmulos. Os mecenas foram importantes figuras para o desenvolvimento da arte e para a manutenção e consolidação da fama de vários artistas, né? Então, sem os mecenas não haveria renascimentos. Então, eles foram importantes tanto para o artista, né, porque promoveu o artista, quanto para eles próprios, porque os fizeram serem retratados em figuras, em esculturas, o que deu famas tanto no aspecto religioso quanto no aspecto humano. No aspecto religioso, os adornos e os enfeites das igrejas. No aspecto humano, fama ao modo de vida burguês, né, que queria transpor sua importância econômica para a cultura, né, sendo pintado em grandes quadros, em grandes pinturas, para assim representar o seu modo de vida, a sua sociedade, né? Então vamos aqui à questão 5. Observe com atenção o quadro a seguir intitulado A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, do pintor holandês Rembrandt. Depois considere também os seus conhecimentos sobre a arte renascentista, leia as afirmativas e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Vamos aqui às assertivas, aos itens. A pintura, vamos primeiro à pintura. A gente tem a pintura aqui, deixa eu passar aqui a pintura, o slide da pintura. Nós temos aqui a lição de anatomia do Dr. Tulp. Esse quadro aqui é de Rembrandt. Como que a gente sabe disso? Porque está aqui a descrição aqui da figura, né? Rembrandt, a lição de anatomia do Dr. Tulp, que é o título desta obra, dessa imagem. Então vamos aqui às questões. A pintura apresenta o tema religioso, pois era permitido explorar apenas esse tema durante a Idade Moderna? Não. Questão falsa, né? Na Idade Moderna, você já pintava já vigorava o antropocentrismo, o humanismo, então não era só tema religioso que era permitido, tá? Vamos aqui à letra B. A pintura destaca a importância dada à ciência na época. Na Idade Média, por exemplo, a dissecação de cadáveres era proibida, mas aqui a prática é mostrada em detalhes. Verdadeiro, né? A gente percebe ali médicos ali dessecando um corpo, um cadáver, né? E aí, com isso, trabalhando a ciência, tentando entender melhor o corpo humano. Então a pintura destaca a importância da ciência para a época, na época. Com certeza. Na Idade Média, por exemplo, a dissecação de cadáveres era proibida. Sim, era proibida, mas aqui a prática é mostrada em detalhes. Letra B, correta. Letra B, verdadeira. Vamos à letra C. A obra de Rembrandt mostra o uso da técnica do claro-escuro, chiaroscuro, ou seja, o contraste entre a luz e a sombra. A técnica confere perspectiva à imagem e realismo às cenas retratadas. Verdadeiro. Então, a técnica do claro-escuro é justamente o que o próprio nome conceitua, né? É você utilizar cores mais claras e cores mais escuras. Isso vai dar uma ideia de perspectiva, ou seja, de distância, de uma distância espacial. Então isso é uma técnica importante que começou a ser utilizada aí com bastante força dentro da Idade Moderna, uma retomada, né, da cultura greco-latina. Vamos aqui ao item D. Retratos de grupos retratos de grupos, como o visto na imagem, eram comuns nas obras renascentistas europeias. Nesse caso, Rembrandt atribuiu diferentes expressões aos retratados, que aparentam estar interagindo uns com os outros. Verdadeiro, né? Eles estão interagindo aqui uns com os outros, e com a imagem aqui, principalmente com o doutor lá. Nos parece que essas pessoas que se encontram na figura são estudantes que estão observando aqui o Dr. Tulp fazendo a dissecação desse cadáver. Vamos aqui ao item E. Os artistas renascentistas passaram a aplicar conhecimentos de matemática e astrologia para produzir suas obras, com base em investigações de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, entre outros. Os artistas renascentistas passaram a aplicar conhecimentos de matemática. Os artistas renascentistas passaram a aplicar conhecimentos de matemática e astrologia para
para produzir suas obras, com base em investigações de Nicolau Copérnico. Essa questão aqui está falsa, basicamente por conta da astrologia, né? Talvez se tivesse colocado astronomia, astrologia está ligado não a conhecimentos científicos, mas a conhecimentos místicos, né? A metafísica. Porque a astronomia, ela se liga à física, né? A estudar o físico, algo natural, algo da natureza. Por exemplo, as leis de Newton. E a astrologia está ligado mais ao estudo, né, do místico, né? A metafísica, algo que vai além da física. Então, essa questão aqui, a letra E, fica invalidada por conta disso. Vamos à questão 6. Complete as informações das frases a seguir. Item A. Obra de Miguel de Cervantes é um clássico da literatura renascentista. Bom, como nós estudamos nas aulas anteriores, nós estamos falando aqui de Dom Quixote, né? Dom Quixote de La Mancha, que foi uma obra importante. Se não me engano, é a segunda obra mais traduzida no mundo, né? Só perde para a Bíblia, uma das obras mais importantes da literatura mundial, Miguel de Cervantes. Vamos à letra B. O Renascimento não pode ser entendido apenas como expressão artística. Este movimento também englobou outras áreas do conhecimento, como, naturalmente, né, como eu havia falado anteriormente, as ciências, a literatura, a arquitetura, entre outras. O humanismo, letra C, o humanismo valorizava o ser humano e sua capacidade de pensar e transformar. Por isso, pode ser caracterizado como um pensamento antropocêntrico, com certeza. Letra D. Holanda, Portugal e França foram alguns dos reinos que também apresentaram produções renascentistas, com certeza. Letra E. Entre as fases do Renascimento está o Trecento, do qual fazem parte o escritor Dante Alighieri, o poeta Petrarca e o pintor Giotto. Já no Cinquecento se observou o ápice, né, o apogeu, o momento mais importante da expressão artística italiana, com o arquiteto Donato Bramante, o polímata Leonardo da Vinci, o pintor e escultor Michelangelo e os pintores Tiziano e Rafael Sanzio. Letra F. A Utopia de Thomas More é uma das obras de destaque do Renascimento inglês. O autor critica os abusos políticos e religiosos da sociedade de sua época. Então nós temos aqui Thomas More, né, que critica o clero e critica a nobreza, e basicamente ele criticava o absolutismo inglês, uma política, né, em que o rei não dava liberdade aos seus súditos e havia uma política muito corrompida. Então, e aí nesse sentido ele escreve a Utopia, um livro importante que tenta estabelecer uma ideia de maior igualdade e maior democracia ao povo inglês. Bom, aqui nós terminamos as questões aqui do primeiro capítulo do caderno de atividades do 7º ano do capítulo